Tem áudio? Tá ouvindo agora? Dá pra ouvir, gente? Ah, que bom. Que bom. Ah, sim. Foi alguma interferência, assim, que aconteceu. Mas vamos lá. Corrigido. Sim. Ótimo. Que bom. Ah, que bom. Graças a Deus. Sim, sim. Diga. Ah, que bom, gente. Voltou o áudio. Tira o queijo. Quando tá desafio do ovo, quem é intolerante à lactose, faz sem o queijo. Substitui por um pouquinho de bacon, né? Hipertrofia, talvez tenha que colocar um pouquinho de carboidrato, se você estiver bem magro, né? Kefir, gente, são probióticos naturais, né? São excelentes. Eu gosto bastante do kefir. Pode fazer dieta amamentando, inclusive, também. Ah, sim, novembro. Nossa, vou aí mesmo em Montreal, olha que eu vou, hein? O desafio do ovo e queijo, gente, tá no Instagram lá. Não perde massa se você ingerir uma quantidade de proteína boa e se você treinar bastante, tá, gente? Se a gente não treinar a musculação, a gente perde massa magra, tá? Ah, que bom. Também vai ser um prazer. Se eu pudesse conhecer todo mundo, eu ia adorar, sabe, gente? Creatina, na minha opinião, é um dos melhores suplementos. Obrigada. Eu gosto muito da creatina. Low carb e jejum, você vai crescer sim se você fizer uma boa suplementação. Jejum, gente, eu vou falar assim pra vocês. Na minha opinião, eu acho que o jejum mais prático, mais cômodo da gente fazer é o de 16 horas, assim. Então, hoje eu atendi uma paciente que emagreceu bastante, tá com um corpo lindo. E ela fez jejum esse mês, ela me falou que ela fez um jejum direto de 16 horas diariamente. Ah, mas é difícil. Não, não é difícil, assim. Você janta à noite, tipo mais 8 da noite, e aí no dia seguinte você almoça ao meio-dia. Então você come 2 vezes ao dia, você come meio-dia e você come às 20 horas, né? Você faz essa janela. Então você faz duas boas refeições por dia e faz o jejum. Que bom, fico muito feliz, gente. Olha, essa questão do hipotireoidismo e jejum tem muita controvérsia, mas eu tenho algumas pacientes que fazem e o excelente o resultado é excelente. Para quem tem SOP, eu realmente gosto da metformina. A gente sabe que o SOP está muito relacionado a uma insulina alta, então eu uso a metformina sim para diminuir a insulina e ajudar no tratamento da SOP. Parabéns! 8 dias, menos 3,9 kg. O melhor horário para tomar creatina antes ou durante eu gosto. Creatina não engorda, gente. Obrigada, obrigada. Na gravidez pode low carb, sim. Você não precisa exagerar, mas você pode low carb. Nos Estados Unidos você tem excelentes probióticos, né, gente? Probiótico de 5 bilhões, 3 bilhões. 3 bilhões já é excelente. Né? Se quiser mais, você pode usar. Iogurte integral e low carb pode, mas a gente não pode abusar da lactose, tá, gente? Obrigada, gente, obrigada. Caldo de ossos também tem uma paciente que é... vou fazer o sorteio. Tem uma paciente minha que é... agora perdi o que eu tava falando. Fui pensar no sorteio e esqueci. Pode fazer jejum de 24 horas mais de uma vez, sim. Eu tenho alguns pacientes que fazem 2 vezes. Um abraço para a Assunção, para os estudantes de medicina. É um prazer ouvir vocês, saber que vocês gostam do meu trabalho. Castanha de caju tem que limitar. Oi, Murilo Gimenez, um grande colega de Sorocaba, médico, está cursando medicina do esporte comigo, abrindo a clínica dele. Parabéns, Murilo, sucesso, você vai ser um sucesso. Tem como perder gordura e ganhar massa? Sim. Hoje em dia a gente sabe que quanto mais massa magra você tiver, mais gordura você vai queimar. Então a gente realmente não tem mais isso de ficar tão preocupado em perder. O que eu peço ao meu paciente é assim, se ele está muito grande, a gente tenta dar uma secadinha antes da gente mexer em alguma parte de hipertrofia mesmo, mas a musculação é desde o começo mesmo. A Duncan, ela só é ruim porque você fica meio sem fonte de energia, né? DEA funciona para mulheres, mas tem indicação, tá, gente? Se você tiver com DEA baixo, você deve repor, mas sem exageros.
cerveja não pode. A castanha a gente limita uma quantidade de nozes ao dia, de umas 30, 40 gramas, para não caprichar, para não... obrigada, Walter, para não carregar muito na dose. Eu gosto muito de crossfit também. Vou postar mais dicas de hipertrofia. Quando terminar essa série de cetose, a gente faz uma série de hipertrofia, né? Que bom, gente. E São Luís do Maranhão, uma terra linda também, gente. Vitamina D, todo mundo, bastante vitamina D, sol para quem puder, para quem não puder, vale a pena repor. O vinho, você pode uma taça de vinho tinto ao dia, mas é uma taça, não é acumulativo, que meus pacientes perguntam se pode tomar 7 no sábado, não pode. Tem que tomar uma tacinha por dia, o resveratrol é excelente para a saúde. O vinho tem bastante resveratrol, tá, gente? Lembrando que o resveratrol, o ideal é que você deguste o vinho para o resveratrol ficar mesmo na boca, nas papilas da língua, né? Para evitar o mau hálito na cetose, você pode chupar um Trident, aquela balinha daquela house sem açúcar, beber bastante água para hidratar bastante, tá, gente? Isso ameniza bastante a halitose da dieta cetogênica. Não existe um valor ideal de testosterona para a mulher, tá, gente? A testosterona, na verdade, ela é... o valor laboratorial é um confirmatório de déficit de testosterona com sintomas clínicos, né? Então, assim, se o paciente tiver sintomas de baixa testosterona, cansaço, baixa libido, falta de disposição, e aí tiver com uma testosterona baixinha, a gente tem que repor. Mas eu tenho pacientes que têm uma testosterona total de 15 e estão super bem. Eu tenho alguns que têm uma testosterona total de 30 e estão com sintomas de baixo. Então, para aquele organismo, 30 é insuficiente. Para o outro, 15 é suficiente. Então, assim, a clínica... ela é muito importante, diagnóstico laboratorial é confirmatório, tá, gente? Alguém me perguntou algo, o resveratrol em cápsula eu não gosto, você teria que usar uma dose de cápsula muito grande para poder absorver o que a gente realmente precisa. Então, assim, quando você, um beijo para Boston, quando você toma o resveratrol, o epitélio do esôfago, ele destrói bastante a substância, então atrapalha a absorção. Já a papila da língua faz você absorver bastante, então eu acho que vale a pena. Chá na cetose pode, sim. O destilado atrapalha, tá, gente? O álcool por si, ele atrapalha, assim. Então, o que a gente sabe é que quem faz esse trabalho todo de emagrecimento, o café não quebra o jejum. Quem faz esse trabalho todo de emagrecimento é o fígado. Então, o fígado, ele faz esse trabalho de queima de gordura, de ganho de massa magra. Quando o álcool entra, o álcool, ele é tóxico. Então, é mais importante para o fígado detoxicar o seu organismo do que fazer o trabalho de emagrecimento. Então, o álcool por si só já atrapalha, assim, o emagrecimento, né? Uma dica para engordar, tem que dar uma caprichada no bom carboidrato, na batata doce, no aipim, na banana, no bom carboidrato, né? Jejum, preparação para residência. Jejum, sim, Camille. É muito importante. O jejum ajuda no raciocínio, né, bastante. Chimarrão também pode, erva mate também pode, natural sim, no jejum pode. O melhor horário para tomar creatina, alguns gostam antes, outros gostam durante, entendeu? Então, assim, eu tomo antes ou durante. Gordura no fígado, gente, é excesso de triglicerídeo, é carboidrato demais. Então, tem que tirar o carboidrato. No jejum pode café com adoçante, sim, não vai quebrar seu jejum, não. Depois dos 40, talvez você precise realmente suplementar, sim. A reposição do GH, indicação clínica, você só tem quando há déficit mesmo de GH, né? Mas a gente tem algumas restrições e a gente realmente precisa ter todos os exames mostrando que não tem nenhum tipo de doença, porque o GH faz crescer qualquer tipo de nódulo que você tenha, né? O Trident, o carbo dele é insignificante, tá, gente? Açaí sem açúcar, se você não precisa emagrecer, sim. Mas se você precisa emagrecer, não. Nem sem açúcar. O desafio do ovo tá postado direitinho, tá, gente? É uma medida de emergência. Ele te faz entrar em cetose, sim. Abacate não quebra a cetose, porque ele tem muito pouco carboidrato. Eu que agradeço pra vocês. Suco de uva integral, pode, uma tacinha por dia, sem problema nenhum, sim. Vou fazer esse sorteio.
Peso estacionou, tem que ver direitinho como é que tá a taxa de gordura da dieta. Não pode exagerar, né, gente? Glutamina, BCA quebra o jejum, sim, quebra. BCA quebra o jejum. O DEA para o homem é questionável o efeito, né, gente? Espirulina e cloreia são algas, né? Não vai adiantar muita coisa, assim. Enche o estômago, vamos dizer assim. Dieta para secar o abdômen não tem, gente. Realmente tem que fazer low carb, fazer ganho de massa magra, musculação. E aí, conforme você aumenta a musculação, a massa magra, você vai queimando mais gordura e vai secando. Então, não existe mágica, gente. Realmente tem que fazer... Eu não uso hipercalórico, tá, gente? Eu não gosto de hipercalórico. Proteína indicada para quem está fazendo cetogênica, proteína que você quiser. Não tem contraindicação para quem está fazendo cetogênica em termos de proteína, né? Online, vamos ver. Adoçante, teoricamente quebra, mas na prática não quebra, tá, gente? Porque eu já usei e assim, não. Para quem estacionou, o ideal é entrar num jejum, fazer um jejum de 16, 18. O ideal no começo, amanhã eu vou fazer uma postagem, assim, vou colocar uma sugestão de um cardápio, assim, não tem como muita gente fugir da carne, do frango, do peixe, do ovo, né? Porque no começo a gente quer pouquinho carboidrato. Primeiro dia são sem frutas, sim, isso mesmo. No começo, então nos primeiros dias você vai comer carne, frango, ovo, peixe, gordura, víscera, só. E aí depois a gente entra com as saladas, com abacate, com as nozes, massa magra e músculo a gente só consegue dentro da academia comendo proteína, tá, gente? Vou gravar para deixar, vou tentar deixar. Quantas vezes por semana o jejum? De 16 você pode fazer quantas vezes quiser. De 24 eu não aconselho mais de 2 vezes, não. Mingau de aveia é grão, né, gente? Assim, a gente que faz a parte, a gente não é chegado no grão, né? Todo mundo sabe. Então, eu falo para alguns pacientes meus que gostam muito de aveia, que se ele quiser muito manter a aveia, que ele use pelo menos sem glúten, né? Mas eu não uso aveia. Para mim, assim, eu não uso. Existe a chance de ganho de massa? Sim. Quem quer perder peso tem que ganhar massa, tá, gente? Então, assim, isso é mito. Primeiro eu vou morrer na esteira de cansaço, depois que eu emagreci eu vou ganhar massa. Não, você vai pra musculação e você vai perder peso, gordura, peso gordo na musculação. 25% de gordura, só que eu acho que meus braços estão gordos. Estou treinando para hipertrofia. Sim. A avaliação de percentual é uma coisa complicada, né, gente? Mas assim, eu falo com os meus pacientes que eu quero que eles se olhem e eles se sintam bem, assim, doutor, eu tô bem. Máquina, a bioimpedância hoje em dia, gente, assim, o exame da bioimpedância é um exame muito chique, muito legal, mas bioimpedância é uma coisa que é muito importante vocês saberem, é que bioimpedância, ela lê água. E toda vez que você está retendo o líquido, que você está com bastante água, você vai subir na bioimpedância e vai aparecer que você tem mais músculo, porque ela lê o peso de água como um músculo. Então, assim, um beijo pra Wanda, saudade dela. Então, assim, é muito importante. Por isso que tem aquele preparo todo de 24 horas de líquido, de treino, evitar treino 24 horas. Então, assim... É o que eu falo para os meus pacientes, assim, eu quero que você veja no seu corpo, na sua roupa, nas suas medidas. Pega uma fitinha métrica, mede a cintura e vai acompanhando. Porque o mais importante é você ver. Você olha assim o seu corpo, você vê a sua cintura diminuindo, você sabe, gente? Então, isso que é o mais importante. Então, esquece isso de, eu tô com isso de percentual, eu tô com aquilo. Isso é bobeira, isso é besteira, assim. Eu tenho paciente que chega aqui às vezes desanimado por causa da bioimpedância e eu explico justamente isso. Olha, hoje você está mais inchado, mês passado você estava com mais água, com mais líquido, hoje você está com menos líquido. Então, a bioimpedância, assim, esquece, gente, esquece. Melhor o medidorzinho, esse é mais fidedigno. Então, se você quer um medidor mesmo, tem que ser esse. Depois de 50? Gente, claro que dá. A expectativa de vida hoje é de 90 anos, 95. Então, 50 anos está na metade, corre. Tem que, sim, cetose por quanto tempo assim? Dizem que na cetose você deve ficar 1 mês, 2 meses. Mas vou falar, eu vivo em cetose, tá, gente? E eu tô muito bem, obrigada. Espirulina é alga, tá, gente? Alga, ela enche o estômago, ponto, acabou.
quando você faz o EJ, assim, o que eu falo para os meus pacientes? O BCAA, ele é insulinogênico, ele aumenta a insulina. Mas o que eu faço, assim? Isso eu vou falar o que eu faço, tá, gente? Eu faço meu jejum, só quando eu chego na academia eu tomo meu BCAA enquanto eu faço meu AEJ. Então, assim, aquele aumento gradualzinho ali da insulina quebrando meu jejum vai ser bem-vindo, vai pro meu músculo. E é isso que eu quero. Para SOP, gente, assim, o que eu gosto muito para SOP realmente é baixar a insulina, fazer um low carb e controlar o SHBG, as frações de testosterona. Creatina quebra o jejum da mesma forma também. Você retém. Então, assim, vale a pena? Vale. Na minha opinião, vale. Água com vinagre não quebra o jejum. Água com limão, água saborizada também não quebra o jejum, tá, gente? Glifagem é metformina, isso. Eu gosto muito da metformina para SOP. Pode suplementar com glutamina, sim. Glutamina é excelente, tá, gente? Glutamina, ela ajuda na desbiose intestinal, ela ajuda na síntese muscular, ela previne o câncer. Então, a glutamina você tem que tomar todo dia, independente de você ir à academia ou não. A glutamina é um suplemento excelente, ela aumenta o GABA. Então, gente, pode usar. E assim, um tempo atrás estavam usando quem tem câncer não pode tomar glutamina. Pode. Pode, porque ela para ali no trato gastrointestinal. Então, assim, 10% dela só é absorvida, não é suficiente para causar qualquer dano, mesmo que a pessoa tenha um câncer. Então, isso é um outro conceito que caiu já, de não usar glutamina em paciente com câncer. Pode usar sim, sem problema nenhum. E ela ajuda sim na síntese muscular, ajuda naquela questão de manter a massa do paciente que está em tratamento, tá, gente? Compulsão alimentar, provavelmente, a primeira coisa que você tem que pensar na compulsão alimentar é desbiose intestinal. O intestino da gente hoje, ele é chamado de segundo cérebro por conta disso, tá, gente? Dali saem neurotransmissores importantes, assim, são secretados, sintetizados, e a gente precisa de uma flora intestinal íntegra. Então, assim, a compulsão está muito relacionada à falta de serotonina, que está ligada ao intestino. Modulação, a idade hormonal mínima não existe mais, assim, porque eu pego alguns pacientes jovens, né, homens inclusive, que têm um hipogonadismo, e a gente tem que tratar, independente dele ter 30, 32, 34, 29, entendeu? Se você se sente muito bem, hoje uma paciente falou para mim, doutora, eu gosto de fazer minha musculação em jejum, ponto. Tudo bem, mas eu falo assim, eu gosto que meu paciente que vai de manhã fazer a musculação, que ele coma na noite anterior uma boa salada, que ele coma proteína, ovos. A refeição que ele comeu na véspera vai ser o pré-treino dele da manhã. Até porque se ele comer de manhã 6 horas, for para academia 6h30, não vai absorver não. Isso que ele comeu 6 horas vai fazer efeito horas depois. Então, o ideal é que ele coma bem à noite, que no dia seguinte de manhã ele tome o BCAA dele e depois ele vai treinar. A glutamina você deve tomar em jejum de manhã e antes de dormir. Na constipação, você pode usar fibras, tá, gente? Tem algumas fibras dessas que vende na farmácia, várias, né? Não vou nem citar nome, mas que não tem carboidrato, que você pode misturar na água, enfim, no kefir, no iogurte integral e tomar. Eu gosto. Ei, Diniz, grande amigo Diniz, ótimo médico também, Eduardo também, vários colegas meus de turma aqui, eu fico extremamente feliz pelo carinho deles, assim, é um orgulho para mim estar nessa turma de medicina do esporte em São Paulo e ter colegas tão admiráveis quanto eu conheci lá. Estou muito feliz. 24 horas de jejum depende muito da individualidade de cada um. Eu tenho paciente que entra em cetose em 2 dias, eu tenho paciente que leva 5 dias, eu tenho paciente que entra em cetose no primeiro dia, né? O certo é você ir ao banheiro todo dia, ou dia sim, dia não. Glutamina não interfere na constipação, mas ela trata a desbiose intestinal. Então, sempre que trata a desbiose intestinal, você melhora ou a diarreia ou a constipação. Depende de como está a sua flora intestinal. Então, assim, mas é regra, tá, gente? Oi, que linda você! Emagrecer depois de 45, Roberta mostrando para todo mundo. Edu, você é ótimo! Edu Penteado, excelente colega, ginecologista agora também, médico do esporte.
Musculação e aeróbio no mesmo dia é bom para emagrecer? Sim. Aí a gente entra numa parte assim. Se você fizer um treino de musculação, lembrando que quando você chega na academia, você está com o seu melhor glicogênio muscular. Esse glicogênio tem que ir para o músculo. Não é para ir para a esteira, gastar na esteira. E aí, se você fez 40 minutos de musculação e não foi um treino muito pesado, você ainda tem perna, vai e faz 20 minutinhos de aeróbio depois. 20 minutinhos está excelente. Agora, se você fez um treino de perna muito pesado, 1 hora de treino, você pode até fazer no mesmo dia, mas desde que você dê lá umas 6, 8 horas mais ou menos de intervalo entre um treino e outro, porque senão você vai acabar catabolizando, queimando o músculo, tá, gente? Quem não tem vesícula não sofre com a cetogênica, assim. Na vesícula, vamos lá, uma partezinha assim, dá um tempinho nas perguntas. A vesícula, gente, ela é um órgão secretor. Então, o fígado produz a bile e ela é armazenada na vesícula. E aí, o que acontece? Conforme você come uma quantidade de alimentos gordurosos, a vesícula vai eliminando aquela bile, que funciona como um detergente misturando a gordura no líquido, na água, né? E aí, o que acontece no decorrer da vida da gente? A gente acaba fazendo uma dieta extremamente light, ou seja, sem gordura. E aí, conforme você vai comendo aquela comida light, sem gordura, a bile que o fígado produziu vai sendo armazenada cada vez mais no fígado, na vesícula, né? E aí aquilo vai, e aí chega uma hora que ela precipita, ou seja, ela forma cálculos. E por ela estar lá tanto tempo parada. Então, na verdade, a falta de gordura na alimentação é que faz você ter pedra na vesícula. E aí o que eu falo com o meu paciente, se você tem uma pedra na vesícula, o ideal é que você opere antes de você fazer a paleo, porque você vai comer uma quantidade de gordura e uma hora esse cálculo que está lá formado vai descer. E a hora que ele descer, ele pode impactar, fazer uma obstrução, e você tem que fazer uma cirurgia de emergência. Agora, se você já tirou a vesícula, o que vai acontecer é assim, você vai comer o alimento, como você vai ter só a bile sendo secretada pelo fígado, não vai ter aquela quantidade grande armazenada, ela vai cair direto no duodeno. E tem aquela gordura caindo direto no duodeno, inicialmente, se o seu intestino não está acostumado, pode realmente te dar uma diarreia. Então, eu peço aos meus pacientes que não têm vesícula para eles irem aos poucos com a gordura, para que o intestino dele vá se acostumando e daqui a pouco ele está comendo normal, sem diarreia nem nada. Então, você que não tem vesícula pode sim fazer a nossa dieta. Quem tem taxa de gordura, qualquer um, taxa de gordura alta, taxa de gordura baixa, independente o ideal é que você faça mais musculação e menos aeróbio, gente. Isso daí é consenso já. O treino de resistência, o treino de força é o treino que mais queima gordura. Quando você faz um treino de aeróbio, você queima calorias ali, mas depois que você para o treino, você desacelera o seu metabolismo. Quando você faz um treino de força, apesar de você não ter uma grande queima de calorias ali, quando você termina o treino de musculação, você continua com o seu metabolismo acelerado, queimando cada vez mais e mais. Então você aumenta a sua taxa metabólica basal, ou seja, sua queima de gordura em repouso, entendeu, gente? Glutamina não quebra o jejum. Não quebra. Que ótimo, então. Tem gente que nem tem problema nenhum, entendeu? Com a questão de não ter a vesícula. No meu pós-treino, gente, estou falando do meu. No meu pós-treino, eu gosto bastante de tomar meu whey, assim que eu termino, eu gosto de tomar meu whey. E aí depois, 1 hora depois, assim, se me der fome, eu como, né? Mas imediatamente após o treino, eu gosto de tomar meu whey, sim. Lembrando que o whey também tem bastante aminoácido, tá, gente? Os aminoácidos são quem sensibilizam o mTOR para fazer síntese muscular, ganhar massa magra, né? Vitamina D, se você está com déficit, você pode fazer 5.000, 10.000 por dia, mas isso o ideal é que o médico avalie, assim. Saxena eu não prescrevo de rotina, raramente eu prescrevo, assim. Treinamento funcional é bom, mas a musculação ainda é melhor. Eu gosto da musculação e eu gosto também do crossfit. O melhor whey, na minha opinião, é o hidrolisado, tá, gente? No hidrolisado, eles usam uma máquina lá com umas lâminas que selecionam os melhores aminoácidos e colocam no whey. Então você faz uma síntese proteica mais prolongada. O de carne é bom para quem tem intolerância à lactose, sim. Soro de kefir não é whey, tá, gente? Não é.
comer o carbo depois do treino pesado, sim, esse carbo não vai virar gordura, assim, não vai. Eline, um beijo, saudade, amiga. Kefir pode na cetogênica? Pode. Ah, que bom, procuro sim. TDAH funciona, tá, gente? Na cetogênica, a cetogênica ajuda. Lembrando que TDAH está muito relacionado a déficit de GABA, tá, gente? Que é um neurotransmissor que causa os sintomas de TDAH. Então a dieta low carb realmente ela ajuda, a cetogênica ajuda também ainda mais. Mas às vezes a gente tem que fazer alguns suplementos também, alguns fitoterápicos que ajudam bastante a modular o GABA. E a gente tem uma boa resposta, assim, bem legal. Obrigada, gente, pelo carinho. Vocês são fofos, assim. Eu gosto muito de vir aqui, mas realmente não dá tempo. Sorocaba tem um amigo meu abrindo uma clínica muito legal aí, o Murilo. Malha às 6 da manhã, pode fazer o jejum? Sim, pode. Colágeno, gente, assim, já falei minha opinião sobre colágeno, né? Vale mais a pena você ver uma boa fórmula com um médico seu e pedir a ele para uma fórmulazinha para você produzir um bom colágeno, né? Pode fazer jejum e protocolo do ovo, sim. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Gente, eu gosto muito do Sul. E o doce tira você da cetose. Sim. Murilo Jimenez, ele tá abrindo uma clínica aí em Sorocaba. Murilo, fala aí, Murilo tava aqui. Cadê Murilo? Fala aí, Murilo, o nome da sua clínica em Sorocaba. Inositol, eu não tenho experiência com inositol para SOP. Mas a metformina, o que eu falo com os meus pacientes, ela inicialmente, ela pode te dar um pouquinho de mal-estar, um pouquinho de enjoo, de dor abdominal. Então, assim, eu falo para os meus pacientes pegarem o comprimido, cortar no meio e tomar só à noite, até o organismo ir se acostumando, e aí você aumenta gradualmente, aos pouquinhos também. Porque quando você faz a low carb, cai muito sua insulina, né? Então, a maioria dos meus pacientes tem uma insulina bem baixinha depois da dieta, né? Costuma ficar menor que 5. E aí a gente resolve bastante o problema da SOP. Hashimoto, né, gente? A gente sabe muito bem que causa um hipotireoidismo. A grande causa realmente é a tireoidite. E a gente tem que tratar o hipo, ver o que tem que fazer. Eu vou deixar o vídeo sim. Queijo amarelo pode na cetose, depois que você entrou sim. Um beijo pro Canadá. Um beijo. 20 minutos de HIIT é muito melhor. O endereço é dele, assim, meu amigo Murilo aí. Eu vou ver direitinho e vou repostar. Quem tem hipo ou hiperglicemia pode fazer low carb? Sim, pode sim. Quem tem hérnia tem que procurar um bom personal, tá, gente? Então, assim, isso daí fica uma dica muito importante para vocês, que, assim, o profissional de educação física, gente, ele com certeza vai ser o seu melhor amigo em qualquer fase que você tiver de tratamento. Então, assim, você achar que você pode chegar na academia, se virar sozinha, não, você não pode. O personal, ele vai te ajudar bastante, ele vai te orientar. Se você tiver algum problema de dor, ele vai conseguir resolver não, pelo menos, não vou dizer que ele vai tratar, mas ele não vai deixar que você piore, que a minha grande preocupação é que você chegue à academia com uma lesão e se agrave por um treino mal realizado. Então, assim, procure um bom profissional de educação física, um bom personal, que vocês vão ver outro resultado, assim. Isso daí é uma coisa que eu realmente defendo bastante. Os profissionais de educação física são excelentes, eles estudam pra caramba, assim. Hoje em dia a gente sabe que é uma área muito disputada e obriga eles a terem uma atualização constante. Então eles estão sempre estudando e a gente tem vários profissionais excelentes, entendeu? Deixa o Murilo aparecer por aí que ele vai falar. Equidisterone, tá, gente? É um precursor de testosterona, que é bem legal, não masculiniza, então funciona. Ele é um pouquinho mais caro, né? Mas é legal. Olá, Breno. Breno me manda ótimos recados, carinhosos, muito obrigada. A maca peruana é outro precursor de testosterona também, bastante legal. Tribulus também é um precursor muito legal. Jejum e cetose ajudam a secar, gente. Bastante. Nível ideal de testosterona, já respondi isso hoje, assim, não existe, sabe, gente? Depende de cada um. Mas se você tiver uma testosterona
nos 30, daí e tal, pra cima, eu acho que com certeza já vai estar bem. ZMA é excelente, né, gente? Zinco. Suplemento com zinco, magnésio, então é um excelente suplemento, né? A gente sabe muito bem, a testosterona ela é produzida na forma inativa para ela se transformar em 5-HT, que é a forma DHT, que é a forma ativa, ela precisa de zinco. Então o zinco, o ZMA, tem gente que acha que não funciona, só pelo zinco ele já funciona. Então só aí a gente já destrói esses mitos aí, que é besteira, que não sei o que, pode usar continuamente, sem problema nenhum. O magnésio eu amo, então assim, atendo quem ainda não treina, mas meus pacientes já entram e já falam, já sei que vou ter que treinar. Somatodrol, gente, não funciona também. Creatina, se você estiver preocupada com o valor laboratorial, você pode dar um intervalo, mas se você não estiver preocupado, você pode ficar tranquila. Creatina e outros suplementos também, a mídia de vez em quando vem com essas pesquisas aí dizendo que causam lesões e isso e aquilo, então assim, fica uma coisa clara, essas pesquisas são feitas baseadas em exames de doentes renais, tá, gente? Então se você faz um exame de um doente renal, se você der a ele muitos ovos, ele vai ter uma lesão renal, porque ele tem uma hipofunção renal. Agora, pacientes que não têm lesões nenhuma, nenhum tipo de lesão renal, que tem uma função urinária perfeita, você pode usar a creatina, você pode usar o whey, você não vai ter nenhum tipo de lesão. Então, quando a gente fala que pode usar, obviamente a gente está, né, deduzindo que não tem lesão renal, né? Lógico, eu não vou falar para alguém que está com um rim doente, né? Pode ter ganho de massa sem suplemento, mas talvez não seja um ganho tão grande. Olha, gente, cetogênica você pode ir fazendo até você dar uma perdida no peso que você quer, ou até você estar satisfeito, ou até você cansar, mas não existe prazo. Não tem problema. Gente, meu paciente chegou e eu vou ter que atender, mas essa semana eu vou voltar para fazer mais live. Herbalife não funciona, esquece Herbalife, por favor, faça esse favor. Os sintomas da cetose tem lá. Queda de cabelo, pele ressecada, você tem que dar uma olhadinha na tireoide, no cortisol, na testosterona. Eu vou ter que parar, gente, porque os meus pacientes de 7h30 chegaram, vou atender, mas essa semana eu vou voltar e a gente vai conversar mais, assim. Eu queria agradecer de novo, do fundo do meu coração, o carinho de vocês, assim. Dizer que eu leio tudo que vocês escrevem, que eu não respondo realmente. Quem faz o planejamento alimentar meu aqui é a nutricionista, tá, gente? Então eu passo para ela mais ou menos o que quer. Murilo tá aí, todo mundo perguntando da sua clínica, Murilo. E ela faz a dieta baseada na quantidade de proteína e carbo que a gente acha que vai ser legal para você. Mas é a minha nutricionista que faz os cardápios, tá, gente? A gente faz junto, mas ela que prescreve mesmo. E eu queria agradecer a vocês e dizer que eu leio tudo e eu realmente só não respondo porque eu não consigo responder todo mundo, mas assim, eu tento ler tudo sempre que eu posso. E dizer que a gente vai falar mais, a gente vai conversar mais e eu espero conseguir ajudar vocês de longe. Eu queria poder atender todo mundo pertinho, mas assim, eu sei que é difícil, que não é possível, mas o que eu puder fazer, só vocês me falarem, tá? Um beijo pra vocês, uma boa noite.